É, meu amigo, o chicote virou de mão. Pois é, a esquerda, que é acostumada a bater, bater e bater na direita, ontem sofreu um revés. Pois é, um membro notório da esquerda teve a determinação de cassação pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Isso deu um reboliço pesado, mas pesado mesmo. Outro ponto que aconteceu também, que a gente precisa discutir, é uma matéria do Metrópolis, que diz o seguinte: aconteceu uma grande operação da Polícia Federal. Mega operação mesmo. A lá brasileira, para dar repercussão, para mostrar para todo mundo que a Polícia Federal está atrás de criminoso. Mas era um modelo à brasileira. Lembra das operações que já aconteceram contra o Bolsonaro, das emas, da baleia, do cartão de vacina? Pois é, tem muita gente falando que é mais uma operação nesse sentido aí. Eu vou explicar para você efetivamente o que está acontecendo. Outro ponto que a gente vai falar ainda nesse editorial, só para você entender, é o caso do Felipe Martins. Entenda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ontem tomou uma decisão sobre um pedido da defesa do Felipe Martins. Acontece que esse caso é emblemático. Ontem também, e foi alvo do nosso primeiro editorial hoje, a Justiça americana resolveu dar prosseguimento ao caso Felipe Martins lá nos Estados Unidos, para averiguar, né, quem é que poderia ter modificado documentação ou possivelmente falsificado documentos lá nos Estados Unidos. E a pedido de quem? A quem se aproveitou dessas provas ilícitas? Então, esse caso do Felipe Martins é emblemático e teve decisão de ontem para hoje do ministro Alexandre de Moraes, logo depois da decisão da Justiça americana. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar de outro ponto. O senador Flávio Bolsonaro teve que sair em defesa, né, do Gilvan da Federal. Lembra de um deputado que falou que queria a morte do Lula? Pois é, isso ainda está dando pano para manga. Estão querendo caçar o deputado, já estão falando em cassação do deputado por causa da sua fala. E aí entra na história da imunidade parlamentar. O deputado pode ou não pode falar o que ele bem entender? A gente vai explicar isso aqui para vocês, vai expor para vocês tudo o que está acontecendo na política brasileira hoje. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não troca de canal, não troquei o apresentador, só tirei para lavar, tá bom? Só tirei para lavar, então não preocupa não. Logo, a barbicha tá de volta por aí, tá bom? Então, para você que não é inscrito, né, que tá aqui na hora do almoço para acompanhar mais uma editorial, inscreva-se no canal aí, nossa meta é ousada. Vamos mostrar para eles que a gente tem força para chegar a 2 milhões de seguidores. Então confere aí se está inscrito ou se não está inscrito, tá bom? E também, para você que ainda não visitou a nossa biblioteca digital, vai lá, tá na hora de você visitar a nossa biblioteca digital, que a gente está com muitos livros muito bons, tá? Eu recomendo demais. Você tem dinheiro, você tem uma poupançazinha, se dinheiro não está rendendo bem, você precisa saber onde você pode investir o seu dinheiro para ter bons retornos. É fazer o dinheiro trabalhar para você. Faz o download do livro Segredos dos Ricos nos Investimentos. Você faz o download. Começa a ler. Se você gostar, você paga. Se não gostar, não paga. Olha o que é confiar no taco do livro que eu escrevi, tá? É muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Beleza? Mas vamos lá, vamos começar de notícia que hoje, né, o circo tá pegando fogo, e literalmente circo mesmo, né? Vamos lá. Conselho de Ética aprova a cassação de Glauber Braga por 13-5. Ou seja, mostra que ele não é bem querido, não. Só para você ter noção, né, o Glauber Braga, ele tirou a chutes um membro do MBL de dentro do Congresso Nacional. E se a gente for olhar tudo isso, tem deputado do PT que já deu tapa na cara de outro deputado, teve deputado do PCdoB que deu uma encoxada numa deputada do PL, tem muitas coisas graves. Mas o Glauber Braga, eu sou capaz de apostar com vocês, tá? Apostar que ele não está sendo caçado aqui nessa decisão porque ele chutou o cara do MBL. Ele poderia chutar à vontade, que nunca daria cassação dele. Ele só está sendo cassado porque ele chamou o Arthur Lira de bandido. Tá? Ele chamou o Arthur Lira de bandido. E aí, como já tinha o caso do menino lá do MBL, que ele chutou, né?
Então, uma coisa juntou a outra. Mas a verdade aqui é que o Arthur Lira deve ter pedido para alguns deputados aí chutarem o Glauber Braga de lá. Por que eu te digo? Teve gente do MDB, teve gente do PDT, teve gente de partidos. Lá não tem só bolsonarista, só gente do PL. Tem gente de todos os espectros e todo mundo. Foi, só para você ter noção, 13-5. Ou seja, muito mais gente que é o PSOL e o Glauber Braga longe. Tá, eu até pensei se eu colocaria aqui o trecho aqui do tchau, querido, ou não, para não tomar muito tempo do vídeo, mas eu vou pôr. Você merece ver, porque é épico. Primeira vez que a gente tá vendo, depois de tanta gente da direita sendo caçado, uma pessoa da esquerda. Eis aqui o tchau, querido. Quem concorda com o parecer do relator, o deputado Paulo Magalhães, vota sim pela perda do mandato do representado referente à representação 5/2024. Vota sim. Quem discorda do parecer do relator, vota não. Está aberto o painel para a votação do parecer do deputado Paulo Magalhães. Está aberto o painel. Questão de ordem precede. Não, o painel está aberto para a votação. Sim, 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. 13 mais 5 é 18, né, presidente? O que está acontecendo ali? Não tem abstenção nenhuma. Tá errado. O presidente não vota. Vamos lá, pessoal. Você viu que deu uma bagunça ali? Ah, mas 3 mais 5 é 18. Por que tá constando 19 no quórum? É porque o presidente estava lá. O presidente não vota, tá? Mas assim, só para entender aqui. Perdeu com 13. Ficou esquisito, não ficou? Parece que é o destino mandando um recado pro PSOL, né? Perdeu com 13, né? Mas é o seguinte. O Glauber Braga, depois dessa, resolveu fazer greve de fome. Vou fazer greve de fome, não vou comer mais. Só que aí a oposição tá espalhando um monte de fotos falando, olha lá, os caras até nisso fazem fake news. Falou que tá fazendo greve de fome, mas mostraram os caras distribuindo marmita onde o Glauber Braga ficou. Ele dormiu no chão da Câmara, né? Fazendo igual o Daniel Silveira, lembra o Daniel Silveira? Dormiu no chão da Câmara, falou que ia fazer greve de fome, porque seria preso por ordem do Alexandre de Moraes, determinação do Alexandre de Moraes. Pois é, o Glauber Braga está fazendo a mesma coisa agora. O deputado federal Glauber Braga, que é alvo de processo de cassação por suposta quebra de decoro, afirmou que fará greve de fome e que não vai deixar lá a Câmara dos Deputados até que o processo seja finalizado. Vai dormir lá um bom tempo, tá? Por quê? Porque o processo ainda precisa passar pelo plenário, tá? Então, essa cassação ainda não é definitiva. Ela vai para o plenário. Mas levando em consideração que ele caçou briga com o Lira, chamando o Lira de bandido e um monte de coisa, ele vai ser cassado. Ele já sabe disso, ele já sente isso e o bicho já começou a pegar para o lado do PSOL agora. O Nicolas Ferreira, né, deu um chega para lá neles também. Falou o seguinte, ó, se fosse qualquer outro da direita que tivesse feito isso, o jogo era diferente, olha só. Não vem me falar que tá abrindo um precedente para poder caçar alguém de direita. Vocês querem caçar alguém de direita por conta de palavras, assim como foi com o Daniel Silveira. A gente tá caçando aqui alguém por conta das suas atitudes. E mais uma vez, se fosse eu, amigos, esse plenário tava como, Zuco? Tava pedindo era cassação, prisão. Como assim? O Chupetinha, o Chupetinha deu um chute em alguém, tem que ser caçado, Chupetinha. Não seria isso que vocês falariam? Ou seja, deixem de ser hipócritas. O que está no coração de cada um de vocês é exatamente isso. Se fosse alguém de direita, vocês estariam pedindo a cassação. Ou seja, pega um óleo de peroba, passa na cara, toma umas pílulas de vergonha na cara. Por gentileza, eu peço obrigado, senhor presidente. Só para deixar claro para vocês, eu sou contra a cassação do Glauber Braga. Sou contra a cassação do Deltan Dallagnol. Sou contra a cassação da Carla Zambelli. Mas, se há paridade de armas e eles foram cassados, então, tchau querido pro Glauber Braga. Não sou eu que vou defendê-lo, né? Não sou eu que vou defendê-lo, afinal, eles defenderam exatamente isso aí contra os demais. Mas assim, a grande verdade é que não adianta, né, dormir no chão da Câmara, dizer que vai fazer greve de fome. O pessoal não comove ninguém. Sinceramente, não comove ninguém. É bom resgatar, né? E eu trouxe aqui uma matéria, inclusive, de um site de extrema esquerda, o Brasil 247. Glauber Braga
diz que deputado bolsonarista Daniel Silveira tem que ser cassado pelo que ele falou. Ora, se você tem que ser cassado pelo que você falou, também tem que ser cassado por chutar alguém. Você não concorda? Não é assim? Então, a minha visão é que está dentro da coerência do Glauber Braga. Agora, a fala do Nicolas foi legal, mas a fala que eu mais gostei foi a do Kim Kataguiri, que estava defendendo, né, a turma dele. Ele é do MBL e o cara chutado foi do MBL. E aí, quando eu assisti isso aqui, mas me veio uma memória da 5ª série, fulano quer bater em fulano, que quer pegar em ciclano, que eu sou miudinho. Escuta, isso aqui é coisa de 5ª série. A Câmara dos Deputados é a 5ª série mais cara do mundo. Dá uma olhada. Senhor presidente, senhores parlamentares, venho aqui falar sobre o que aconteceu hoje da cassação do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares do PSOL e do PT vieram me procurar, fazendo um apelo, dizendo que ele merece sim uma punição, mas não uma punição de cassação. Ele merece sim talvez uma suspensão, talvez uma limitação de prerrogativas, mas não uma cassação. Mas eu tenho memória. Eu me lembro que em 2022, esses mesmos parlamentares do PT e do PSOL tentaram me cassar no Conselho de Ética. E eu não tinha agredido ninguém. E eu não tinha cometido crime nenhum. Mais do que isso, a gente já viu no plenário dessa Câmara dos Deputados, o deputado do PT, Quaquá, bater, agredir no meio do plenário o deputado Messias, que eu olho aqui agora. E ele não sofreu sanção nenhuma. Então, se a gente vai legalizar, resolver divergência política no soco, monta o octógono aqui na frente do plenário logo. Ou a gente dá uma sanção, ou a gente é duro e caça mandato de quem resolve divergência política na mão, ou a gente abre mão de toda a civilidade. Ou a gente assume que a política falhou e a gente vai resolver na mão. Aí eu vou ter que sair da política porque eu não tenho condição de resolver nada na mão com ninguém. Vejam o meu porte. Então, é uma medida absolutamente correta que foi tomada. O deputado Glauber ainda tentou transformar em circo o Conselho de Ética, chamando o Felipe Neto para ser testemunha, que não tinha nada a ver com o processo, nada a ver com os fatos, só estava lá para atacar, me atacar, atacar o MBL, que aliás, coisa que vários parlamentares do PT e do PSOL passaram o dia fazendo hoje, atacando a mim e ao MBL. Lembrando que nesse mesmo dia, isso está na representação contra o deputado Glauber, eu desci no Depol para saber o que estava acontecendo e o deputado Glauber veio para cima de mim me bater. E quem tem alguma dúvida disso, veja as imagens que o Depol mandou para o Conselho de Ética. Só não me bateu porque foi segurado pela Polícia Legislativa. E ainda me chamou de defensor do nazismo. Mesma coisa que seus colegas já fizeram e todos eles condenados na justiça, transitado em julgado e com dinheiro já na minha conta. E eu agradeço aos parlamentares do PSOL e do PT que já foram condenados por já ter feito o depósito da indenização. Então, sim, merece a cassação para aprender a não fazer a acusação leviana mais grave que se pode fazer contra uma pessoa. Sim, merece a cassação para aprender que não se resolve as coisas na mão. E mais do que isso, diz que agora vai fazer greve de fome. Finalmente, um cara que ficou décadas mamando em teta estatal vai fazer alguma greve de fome no período da sua vida. Até mais, Glauber. Até daqui a 8 anos, quando Vossa Excelência terá seus direitos políticos de volta. E eu espero que esses 8 anos no cantinho da obediência lhe ensinem alguma coisa. Obrigado, presidente. Recado foi dado, né? Você pode até não gostar do Kim Kataguiri, mas você concordou com o que ele falou aqui. Tá bom, mas o importante foi o último recado dado ao Glauber Braga, que foi o Éder Mauro que mandou para ele, e vários deputados estão mandando para o Glauber Braga. Sem anistia. Foram vocês que falaram, né? Então, sem anistia. Vamos lá, pessoal, a gente precisa falar de outro ponto. As decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estão sendo muito polêmicas, não tenha dúvidas disso. Olha só, matéria do Poder 360. Moraes nega disponibilizar geolocalização de Felipe Martins. Defesa quer que dados do ex-assessor de Bolsonaro, usado na denúncia, sejam disponibilizados aos ministros da primeira turma antes do julgamento. Segundo a defesa, a decisão do ministro comprova que os advogados não têm acesso integral às provas. É o seguinte, o que é geolocalização? Com base no celular do Felipe Martins, dava para saber onde ele esteve durante todo esse tempo. A Polícia Federal já tinha a geolocalização do Felipe Martins, ou seja, sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil. E agora, foi utilizado, né, esses documentos foram enviados para a acusação, para a Procuradoria-Geral da República,
que utilizaram para denunciar o Felipe Martins por golpe de Estado, junto com os demais que estão sendo acusados por isso. Beleza? Tá, mas o que é a questão? A defesa pediu que a geolocalização dele seja colocada, para que a defesa possa pelo menos justificar, olha, ele não estava em tal lugar que vocês estão argumentando. Ele não estava em determinado lugar. E o ministro Alexandre de Moraes negou a autorização de que a geolocalização seja exposta aos demais ministros do STF e aos demais ministros e à defesa. O André Marsiglia escreveu o seguinte: essa é a demonstração de que Moraes realmente não dá acesso dos autos às partes, disponibilizando apenas o que quer. E posso afirmar, como primeiro advogado a atuar nos inquéritos, que isso ocorre desde 2019. Se os dados foram usados nas investigações, se a acusação e o ministro tiveram acesso a eles, precisam ser ofertados também à defesa. A defesa não pode ter acesso apenas às conclusões das investigações. Precisa conhecer todos os elementos que levaram à conclusão, sob pena de não haver paridade de armas entre acusação e defesa. O símbolo maior é a falta de paridade de armas. Aqui, o prazo para acusação é um, para a defesa é outro, as provas da acusação é uma e a defesa não sabe. Esse é o retrato da violação, do abuso ao devido processo. Legal. E aí, é óbvio que isso vai dar muita e muita repercussão. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de candidatura à presidência da República? Pois é, você deve conhecer o Rodrigo Manga, né, o prefeito TikToker. Olha uma matéria que foi publicada ontem. Ontem essa matéria foi publicada, tá? Na verdade, no dia 8/4, anteontem. Prefeito, TikToker e Cleitinho estudam chapa para a presidência. O prefeito TikToker de Sorocaba, Rodrigo Manga, e o senador mineiro Cleitinho estão conversando com o presidente do partido do Marçal. Ou seja, com o apoio do Marçal, né, do partido do Marçal, o PRTB, lançar o Cleitinho e o Rodrigo Manga. E, cara, esses dois têm força. A gente sabe que tem muita força para conseguir, né? Não ser presidente da República. Eles não conseguem mobilizar os governadores, mas tem força para chegar ali. O Rodrigo Manga, por exemplo, pode estar fazendo essa jogada de marketing para, na hora H, ele ir para o Senado. Vocês sabem como é que funciona o jogo político. Você mira um alvo para acertar no outro. Não, vou para presidente, de repente ou ele é deputado federal ou ele é senador. O presidente não ganha, mas a força do Cleitinho é gigante e essa aliança é gigante. Mas por que eu estou falando isso? É porque o Brasil tem coincidências demais. Todo mundo sabe que o Rodrigo Manga tem força. E, por coincidência, 2 dias atrás, saiu a matéria onde ele poderia ser um candidato forte à presidência e o sistema sabe que ele não quer ser presidente, ele quer ser senador. Tem uma grande chance de ele ser senador, ainda mais com o Eduardo fora, vai precisar de um nome forte de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro está fora. Seria o senador pelo estado de São Paulo, mas não pretende voltar. Olha o que rolou hoje, na verdade ontem à noite. A Polícia Federal cumpriu mandados na prefeitura de Sorocaba e na casa do prefeito Rodrigo Manga em operação contra desvios na saúde. Meu amigo. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Copia e Cola tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à área da saúde. Existe uma ONG, né, uma ONG, né, uma instituição aí, que ela está sendo envolvida em vários escândalos de corrupção em várias prefeituras. E essa ONG, em 2022, chegou a fazer contratos com a prefeitura de Sorocaba. E aí eles já fizeram esse auê, foram no gabinete do prefeito, foram na casa do prefeito. Tá, se ele realmente tiver roubado o povo de Sorocaba, se ele realmente for um corrupto, perdão da palavra, eu quero mais é que ele mofe na cadeia, é que ele se lasque. É isso que eu quero, tá? Agora, vendo o Brasil, sabendo que o Brasil é o mesmo Brasil que jogou imóveis do Bolsonaro e foi arquivado, jogou cartão de vacina do Bolsonaro, foi arquivado, molestar baleia, foi arquivado, joias,
foi arquivado. Sabendo que é essa mesma Polícia Federal que fez a operação em todos esses eventos, aqui é só depois do desfecho final para tirar uma conclusão. Porque eu já vi que há um método. O método é pega, queima a imagem, destrói a imagem, depois fala que não tinha nada disso, e aí o estrago já foi feito. Não tem como recuperar, né? Então, assim, espero. Eu do fundo do meu coração, eu espero que o Rodrigo Manga prove que não tinha nada a ver com isso. Do fundo do meu coração. Agora, se tiver, né, que pague também. Aqui ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos lá. E por falar nisso, né, de Polícia Federal, AGU e instituições de governo indo contra os opositores, olha só, matéria da Folha de São Paulo. A Advocacia Geral da União pediu uma investigação contra deputado que pediu a morte de Lula. Vamos fazer aqui uma checagem dos fatos. Ele pediu a morte do Lula, ele falou, não, eu torço, aqui ó, eu quero que vocês mandam matar o Lula, alguma coisa assim, porque aqui, assim, é uma matéria tendenciosa pra caramba, né? Tendenciosa pra caramba. Mas enfim, a Advocacia Geral da União pediu. A gente viu vários casos de muita gente determinando a morte, né, do Bolsonaro também, o que é deplorável e reprovável. Eu já falei pra vocês o seguinte, a direita tem que pensar muito bem, mas muito bem. Por quê? Porque a direita já tem, né, a imprensa inteira voltada contra eles. Se fosse aqui o Glauber Braga, se fosse aqui o Boulos desejando a morte do Bolsonaro, seria alvo de uma ou duas matérias na imprensa, mas acabava por ali, já era, e nada mais aconteceria. Quando é alguém de direita que faz isso contra alguém de esquerda, o mundo cai. E aí quem tem que ter a inteligência é a direita. A esquerda, a imprensa e as instituições estão fazendo questão de tentar pregar a pecha de que a direita é radical, é uma extrema direita. E aí, falas como essa dão ainda mais, né, pólvora para a narrativa deles. Não dá. E aí depois tem que vir pedir desculpa. Deputado que desejou, aprenda o Folha de São Paulo, ele desejou, ele não pediu a morte do Lula, pediu desculpa e disse, exagerei. E eu disse lá que se ele tivesse um infarto ou tivesse um taquicardia e morresse, eu não ia ficar triste. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém, então assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar pelos seus crimes, deveria estar preso e pagar por isso. Mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Obrigado. Pois é isso que eu venho dizendo para vocês, né? Tem que pensar antes. O Flávio Bolsonaro, ele chegou a fazer um comentário aqui também, né? Ele teve que sair em defesa do Gilvan da Federal. O Gilvan da Federal é um excelente deputado. Assim como eu falo a mesma coisa do Gustavo Gaia, tá? Também é um excelente deputado. Só que tem que tomar cuidado, tá? Com o que fala, com as explosões, né, que usam, tá? Por exemplo, do Gustavo Gaia sugeriu um trisal lá entre a Gleisi, o Mota e o Lindenberg, né? O Mota não, o Alcolumbre e o Lindenberg, agora vai ter que responder. Foi intimado para 5 dias prestar esclarecimento. Você sabe que deputado de direita pode ser caçado por causa de piada. O Moro quase foi preso porque fez uma piada de venda de sentença numa festa junina por causa do Gilmar Mendes. É hora da direita ter a maior inteligência o possível. Vou colocar o vídeo aqui do Flávio Bolsonaro aqui, tá bom? Acompanhe. O assunto gira em torno aí do senador Cajuru tocou na matéria da Folha de São Paulo, que o jornalista Alberto Schwarzman escreveu um artigo publicado lá, Por que deseja a morte de Bolsonaro? E hoje, ou ontem, não sei, o deputado do Espírito Santo faz algo similar com relação ao Lula. Eu quero só também registrar aqui que é óbvio que as duas atitudes são reprováveis, não é a postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil. Mas eu não vejo, eu acho que a gente tem que, nesse caso específico, eu já vi que parece que a AGU vai estudar se tem alguma medida judicial que possa ser tomada. Só que mais uma vez a gente vai voltar naquela discussão
sobre a imunidade parlamentar. Porque se nós temos a imunidade para falar, pelo menos, o que nós pensamos, por mais absurdo que seja, e concordo que não é uma fala, é uma fala absurda, se isso merece algum tipo de punição, porque vai ficar sempre na subjetividade, se aquilo ofendeu ou não ofendeu alguém. Aí cabe ao eleitor, na verdade, nas próximas eleições, fazer o balanço, se entende que ele merece ser reconduzido ou não. Mas da nossa parte, é só a minha ressalva, não acho que caiba nenhuma medida contra uma fala do parlamentar. Esse julgamento a população vai fazer, e se quem se sentir ofendido entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para serem tomados. E para fazer esse registro apenas. Sim, e é esse o caminho, não é a AGU que teria que fazer ali. Foi direcionada a pessoa do Lula, né? Pessoal, ele que processasse o Gilvan da Federal, e se acha que aquilo causou um dano moral, alguma coisa nesse sentido, né? Que o pleiteie, né? A devida solução, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso conteúdo, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família, e daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.